Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Então, o índice Firjan, ele é composto por esses três indicadores grandes, são chamados indicadores, que são áreas gerais, que são compostas, cada uma delas por no conjunto, centenas de índices, que são coletados principalmente a partir dos dados do IBGE, que são dados relativamente confiáveis, né? De maneira geral, a gente confia nos dados do IBGE, mesmo que possa haver aqui e ali alguma insuficiência, mas o que vale para um vale para outro, então vale para todos. Se tem insuficiências metodológicas, essas insuficiências também cabem para todos. A gente ainda, eu falo isso porque há muitas dúvidas sobre os resultados do censo demográfico de 2022, porque se a gente comparar com a própria projeção que o IBGE faz, ela parece não corresponder aos 12 anos, a média de crescimento demográfico, seja do Brasil, seja dos estados, seja dos municípios, dos 12 anos antecedentes, porque o IBGE, para fazer a projeção, pega a média de crescimento da década anterior. E o censo foi feito, realizado e publicado em 2022, e as projeções, elas não correspondem efetivamente a isso, mas isso também se deve ao fato de, pode se dever ao fato de que há um crescimento exponencial em algumas regiões do Brasil, notadamente em boa parte das regiões, as micro-regiões catarinenses. A gente vem acompanhando isso, as cidades estão crescendo rapidamente. Pega aí, Blumenau já está encostando em 400 mil habitantes, Florianópolis 550 mil, só o município de Florianópolis, né? E aí sem contar Joinville, que já está na faixa deve estar próximo de 650, isso segundo projeções do IBGE, que indicam um crescimento muito maior do que na década anterior, apontado pelo censo do IBGE. Nesse sentido, aqui, nesse momento, eu quero falar do índice, só para a gente ter uma noção geral aqui, da utilidade do índice Firjan de desenvolvimento municipal, que é o índice composto dentro da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que realmente é um índice já conhecido por quem lida com estatística, por quem estuda, né, ciência política, administração pública, economia, entre outras áreas aqui que tem a ver sempre com os processos de desenvolvimento, e é sobre isso sempre como pano de fundo que a gente fala. Por exemplo, ele ajuda nos diagnósticos do desenvolvimento local, né, permitindo então medir e comparar o nível de desenvolvimento de cada município brasileiro nessas três áreas. Vou repetir aqui: emprego e renda, educação e saúde. Ele é importante também para o planejamento de políticas públicas, e é evidente que os governantes municipais e estaduais mais antenados, mais atualizados, mais bem informados e preparados do ponto de vista técnico, político, republicano, acabam utilizando esses dados com muito afinco, muito interesse, inclusive. Nem todos os governantes correspondem a isso devidamente, parecem não ter uma forma mais, digamos assim, na falta de melhor expressão, populista de agir, vai tocando do jeito que dá, e a gente precisa tomar muito cuidado. A população precisaria estar mais atenta a isso, mas no geral, seja no Brasilzão querido, seja em Santa Catarina, a maior parte dos eleitores não está nem aí para isso, né? Então tem uma parte dos eleitores, como os qualificados espectadores do SC Think Tank, né, e gente desse nível que não só consegue entender a importância disso, como acompanha isso, né, e toma isso como elemento para suas decisões, inclusive para suas escolhas eleitorais. Mas a grande massa está nem aí para isso, né? Só que nós precisamos difundir informações de qualidade, é isso que o SC Think Tank procura fazer. Então, monitoramento de resultados
a evolução ao longo do tempo, tudo isso é importante. A comparabilidade entre os municípios é algo que a gente faz por uma intuição, um instinto estatístico, né, por assim dizer, nós que estudamos, nós que nos informamos, e também é uma ferramenta para pesquisa e estudos, por exemplo, TCC, pessoal aí, meus alunos, prezados alunos de ciência política, sociologia, antropologia, entre outros cursos, precisam ficar ligados nessas coisas. A gente comenta isso em sala de aula. TCCs, dissertações de mestrado, tese de doutorado e também trabalhos de pós-doutorado, tem utilizado cada vez mais essas ferramentas como o ranking de competitividade, o CLP, e o índice Firjan de desenvolvimento municipal. E aí isso ajuda, inclusive, nas decisões de investimento do setor privado. Isso a gente também está enfatizando. Assim, em termos de infraestrutura social e qualidade de vida para os trabalhadores, isso interessa as empresas, isso ajuda, influencia em decisões sobre instalação de novas plantas industriais, de filiais e de serviços aqui e ali, né? Então é preciso ficar ligado nisso, porque serve para planejar políticas públicas específicas para as regiões, para governantes que têm planejamento estratégico, não são todos que têm, né? A gente lembra de um passado não muito distante, em que a gente teve uma experiência interessante, ainda vamos falar sobre isso em algum momento, sobre uma experiência de descentralização política administrativa, que foi considerada a mais eficiente do país, mas as soluções de continuidade, que são típicas da nossa cultura política brasileira, acabam interrompendo esses processos. Isso é conversa para outra edição, né? Ajuda também as empresas, como eu falei, a decidir onde investir, e ajuda, novamente, né, no sentido do planejamento governamental, a equilibrar, reduzir desigualdades regionais, micro-regionais de maneira estratégica, né? E tem os considerados municípios de alto índice de desenvolvimento. São 4 faixas, acima de 8, numa escala de 0 a 10, acima de 8 é que tem os municípios de alta performance. Um abraço, curtam, compartilhem e se inscrevam. Para aqueles que não se inscreveram ainda, semana que vem a gente continua. Um grande abraço e até lá.